Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado, nós vamos então entrar no assunto da primeira aula, ok? Dispensações. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a dispensação da inocência, ok? Antes de iniciarmos o tema, eu quero trazer um entendimento sobre o que é dispensação. Dispensação é o período de tempo em que Deus estabelece uma aliança com a humanidade, durante um tempo específico, com um propósito específico, uma aliança específica, leis específicas, para que o homem pudesse se relacionar com Deus mediante tais propósitos, ok? A dispensação da inocência é a mais peculiar de todas, porque ela traz ali uma questão a respeito de um tempo que era perfeito, né, e que a princípio seria a dispensação em que o modo de viver seria o mais fácil possível, né? Até nós entendemos isso, que o tempo da perfeição, a princípio, era para durar a eternidade, mas foi algo que não aconteceu. Vamos ler juntos? Eu sei que você já tem o seu slide, também vou botar esse slide na tela daqui a pouquinho. Mas olha aqui, o segundo parágrafo. A palavra dispensação vem do latim dispensatio, que significa administração ou mordomia. Isso nos leva a afirmar que em cada período bíblico, Deus está administrando os tempos e as diferentes revelações manifestadas ao homem. Ou seja, é um período de tempo em que Deus está administrando a humanidade. O primeiro parágrafo diz ali: período longo ou curto, no qual uma lei fixa, Deus prova a humanidade na fidelidade e obediência para que possa receber as bênçãos prometidas. Então, em se tratando ali da primeira dispensação da inocência, já vem na nossa cabeça, né? Era um período de tempo em que não haviam muitas regras, a não ser uma só, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, dando sequência, em cada dispensação existem características predominantes em cada uma delas. Há sempre uma aliança, um pacto de ordenanças que devem ser cumpridas. A gente já vai entrar ali na primeira dispensação, né? Entre na terra, frutifique, multiplique, domine sobre os seres. Era a aliança, né, que Deus tinha. Eu coloco vocês aqui na terra e vocês precisam cultivá-la, precisam multiplicar-se, precisa habitá-la, povoar a terra, dominar, né? Promover uma população para que esse seja o meu povo, para que eles me adorem, para que eu tenha relacionamento com ele. Então, cada dispensação tem uma aliança dominante, os pactos e ordenanças de Deus. Também há um propósito definido, uma nova revelação dada por Deus, uma direção, posturas, né, a serem tomadas e outras que são acrescentadas. Há também sempre uma pessoa que se destaca nas dispensações. Por exemplo, na primeira dispensação, Adão e Eva, perfeitos no paraíso. Segunda dispensação, Adão e Eva, imperfeitos no paraíso. Terceira dispensação, Noé. Quarta dispensação, Abraão. Quinta dispensação, Moisés. Sexta dispensação, dispensação da graça, Jesus Cristo, vindo como homem sobre a terra. Sétima dispensação, Jesus Cristo, revelado em glória, glorificado, rei sobre toda a terra. E sempre tem um acontecimento peculiar, né? Uma grande notícia, uma grande questão que acontece em cada uma das dispensações. Primeiro, nós temos ali, né, o casal comendo da árvore, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos a dispensação ali do governo humano, tem o dilúvio,
Depois nós temos ali a entrega da lei, a dispensação da lei também, né, já iniciando a dispensação da graça. Temos a morte de Cristo, a vinda do Espírito Santo. Nossa dispensação da graça, ela vai terminar também com um grande acontecimento, né? A chegada do Anticristo, uma tribulação gigantesca sobre a terra, e a volta do Senhor. Então, em cada dispensação há acontecimentos extraordinários que marcam a passagem de uma para a outra, ok? Nós vamos estudar isso com uma certa profundidade a partir de agora. Primeira dispensação, dispensação da inocência. Por que inocência? Porque Adão e Eva eram inocentes no paraíso, ok? A terra estava ali, criada em sua perfeição, em sua plenitude. Existem teorias que a terra havia sido recriada, né, que provavelmente após a queda de Satanás, o universo entrou em caos, e por isso que no princípio de Gênesis é tratado ali que a terra estava sem forma e vazia. Mas existem outros versículos que diz que a terra não foi tratada, não foi criada em forma de caos. Então há um entendimento teológico, nós vamos tratar isso em aula, em questionamentos, ok? De que a criação do Gênesis, né, a estruturação da terra, que estava em caos, em abismos, coberto por águas, seria uma recriação da terra, mas isso aí é teoria teológica, ok? Então Deus ele vem e traz ali, né, uma reestruturação dessa terra que estava em caos e põe tudo em ordem, em perfeição. E também cria ali a humanidade, cria Adão de forma perfeita, né? Perfeita no corpo, perfeita na alma e perfeita no espírito. E a partir daí, né, com toda a criação diante de si, né, diferente, né, do relacionamento com os animais, Deus ele traz uma oportunidade para Adão. Ele diz: olha, Adão, você está vendo tudo perfeito. As árvores, os mares, os lagos, os ecossistemas, cada animal ali, né, com o seu par. E Adão, Deus, eu vejo que ele instiga ali a consciência de Adão. Olha, Adão, você é diferente dos demais. Você é a minha imagem e semelhança. Né? O que está faltando? Quero, Adão, que você crie na sua mente, que você pense o que está faltando. E Adão observa tudo, né? Já tinha dado um nome a todas as outras coisas, às plantas, aos animais, e Adão pensa: olha, Deus, cada animal tem o seu par, eu tenho necessidade de ter um par também. E aí Deus traz à existência a Eva, mas mediante já uma consciência de Adão, em que ele diz: poxa, eu preciso. Deus estava testando Adão porque sabia que estava dando ao homem a capacidade de criar e procriar e dominar e sujeitar. Então Deus traz ali Eva para ser a companheira de Adão, e os dois iriam viver um tempo de plenitude e eternidade, né, num lugar perfeito, ok? Nessa dispensação, o homem tinha perfeita comunhão com Deus, pois notamos que o Senhor andava no jardim da viração do dia. A Bíblia conta que Deus, no final do dia, ele vinha sobre a terra e tinha um período de comunhão com Adão e Eva. Um happy hour, um tempo de confraternização. Né? Por que isso acontecia? E hoje não acontece mais, a partir, né, da queda não acontece mais. Porque o corpo, depois que entrou em queda, a Bíblia cita algumas vezes, sabe? Eu não posso ter o relacionamento com o homem. Moisés entra ali na fenda da pedra, porque eu vou passar e você vai ver só a minha glória, porque você não pode ver face a face, senão você morre. Mas o homem era tão perfeito que ele tinha a capacidade de relacionar ao vivo com Deus.
algo que não existe desde aquele tempo. Então, nós só teremos essa restauração dessa comunhão plena com Deus vivo na eternidade, né? Ainda após a próxima dispensação, no tempo pleno, sim, nós voltaremos a ter essa comunhão íntima com Deus, onde Ele estará no seu trono e teremos acesso a Ele, né? E onde também nós teremos a nossa restauração de perfeição. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar nomes aos animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos ao seu respeito. A Bíblia conta que Adão, ele teve a capacidade de dar nomes aos animais, né? A todos os personagens da fauna, da flora. Ou seja, Adão, ele era um ser tão perfeito, Adão e Eva eram tão perfeitos, que eles tinham uma plena capacidade mental. Algo que nós ouvimos falar muito, né, sobre a capacidade reduzida da humanidade. Sempre dizem que o homem ele só usa 10% da sua capacidade mental. E que há formas de você aumentar a sua inteligência com leitura, com estudos, né? Até com questões químicas, medicações para aumentar a sua memória, a sua concentração. E que com habilidade nós conseguimos ali atingir uma certa capacidade mental. Fala-se de alguns prodígios, como Einstein, né? O mais recente é o Stephen Hawking, que tinha uma capacidade mental um pouco mais aprimorada. Mas no princípio, Adão tinha essa sua capacidade plena, porque ele conseguiu dar nome a todos os animais conforme a sua característica. Aquele animalzinho pula diferente, vou chamar ele de canguru. Aquele ali vai ser vaca, esse aqui vai ser tatu, esse vai ser sapo, vai ser borboleta, né? Conforme as suas características, ele bolava o nome para cada ser. Ele era um ser dotado de extrema inteligência. Inteligência essa que foi perdida com a queda, com a entrada do pecado. Eles não conheciam o mal. Já vou falar sobre isso. Uma outra característica, né, é que Deus disse para Adão: olha, domine sobre a terra. Domine, né, a agricultura, a pecuária, a pesca. Domine sobre tudo. E a Bíblia diz que o homem trabalhava e não se cansava. Por quê? Porque além de ter uma mente perfeita, ele também tinha um corpo glorioso. Um corpo talvez semelhante aos anjos, nós não sabemos. Mas a questão é que ele trabalhava em todo o jardim e não se cansava. Mas aí tem um mistério, um segredo. Deus ele diz: olha, eu crio Adão e Eva à minha imagem e semelhança. Como é que Deus criava as coisas? Como é que Deus criou tudo no princípio? Deus não pegou pá, cimento e terra. Não, Deus, com o poder da palavra, as coisas se criavam. Façam-se os céus, façam-se a terra, os rios, os mares, os montes, os animais. O poder da palavra de Deus, a palavra de Deus tem o poder de criar. Então, provavelmente, Adão e Eva, na perfeição, com o seu corpo perfeito, com a mente perfeita, com o espírito pleno, tinham a capacidade de criar. Árvores nasçam aqui, feijões nasçam aqui nessa área, boizinhos pastem aqui, depois pastem para lá. Outros animais, vocês, né, se organizem em outro lugar. Peixes, né, pulem para fora. Não foi assim que Jesus disse? Lance a rede, né? E os peixes obedeceram a ordem de Cristo e praticamente se jogaram naquele barco. Então, Adão e Eva, eles tinham uma característica, né, que era a semelhança de Deus. E o poder de criação que havia sobre eles, o
poder de trabalho era semelhante ao que havia em Deus. Por isso eles dominavam toda a terra, né? Toda a questão de plantio, de administração, e nomes e registros e tudo, sem se cansar, não era um fardo para eles. Eles tinham um corpo extremamente glorioso, corpo esse que nos será restaurado aqui. Na ocasião do arrebatamento da igreja, a Bíblia conta que nós teremos os nossos corpos glorificados. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis e nós seremos transformados no quê? Em seres glorificados. Nós deixaremos essa habitação mortal e a nossa habitação então se revestirá da incorruptibilidade. Nós passaremos a ter poderes extraordinários neste tempo aqui, à semelhança do que Adão e Eva experimentaram no paraíso. Então, se a gente parar para pensar, isso será percebido durante essas aulas, que desde o tempo da perfeição e da queda, vem então tendo uma restauração de todas as outras coisas. Aqui Deus estava presente, fisicamente. Aqui Deus falava por meio da sua voz, mas não aparecia. Até aqui não havia um relacionamento com Deus físico mais, ele foi perdido. Já no tempo da lei, Deus diz: olha, eu volto a me restaurar, a relacionar com vocês, mas por forma de lei, de decretos, e ainda assim duríssimos, por meio de profetas, por meio de homens. Na dispensação da graça, Deus já manda o seu Filho. Eu volto a me relacionar com vocês, mas na forma do meu filho vem e se relaciona com vocês. Após a morte de Cristo, o relacionamento passa a ser pelo Espírito Santo. O Espírito vivo em nós, novamente, já uma restauração. Na dispensação do milênio, Cristo volta fisicamente, mas de forma gloriosa, de forma plena. Então aqui, desde uma queda, desde a perca do relacionamento com Deus, isso vem sendo restaurado de tempos em tempos, de dispensações em dispensações, até que na eternidade, nos novos céus e na nova terra, nós tenhamos ali a restauração completa, onde teremos acesso, né, ao Deus vivo, ao Pai, ao nosso Pai da eternidade. Amém? Vamos continuar. Então Adão tinha sim um corpo de super-herói. Eu sempre brinco, né? Meu filho disse que quando nós formos para o milênio, nós seremos como super-heróis. Tem um filme muito interessante, eu vou ver se eu coloco a imagem dele aqui, que se chama Lucy. Não sei se você já viu, provavelmente tem aí no Netflix. É um filme com Morgan Freeman e a Scarlett Johansson, em que ela usa uma certa droga lá, né, uma medicação, uma droga, né, uma química nova, que dá a ela o poder de restauração da mente. E no decorrer do filme ela vem aumentando a sua capacidade mental até chegar ao nível de 100%. E quando chega a 100%, essa questão divina se torna muito prática na vida dessa personagem. É um filme, claro, uma ficção, né? Mas é um filme muito interessante que traz ali, né, essa questão da capacidade mental do ser humano que foi perdido, mas que um dia foi plena na humanidade. É um filme bem interessante e vale a pena você assistir. Uma outra coisa muito interessante da característica do homem, né, de Adão e Eva no paraíso, é que eles tinham domínio sobre os animais, ok? Eles tinham o poder de se comunicar com os animais. Assim como Deus, né, a gente
Imagina que Deus ele pode conversar com um animal, né? Não sei de que forma, diga animal, vá para lá, vá para cá, né? Migre, né? Se torne selvagem, mas a questão é que quando Adão e Eva encontraram a serpente no paraíso, o que houve ali? Uma conversa entre a Eva e a cobra. Olha que interessante. Imagina você aí em casa assistindo teu videozinho, e aí você tem o seu cachorrinho, você tem o seu gatinho, ou aparece um passarinho ali na janela, e um desses bichinhos chega agora para você e diz assim: e aí, beleza? Tudo bem? O que você está assistindo? O que você faria? Qual atitude você tomaria nesse momento? Ou você sairia correndo, ou você dava um tiro nesse animalzinho, ou desmaiava, mas uma coisa é, isso não é normal. Então, pessoal, em resumo, o homem no paraíso, ele era um ser diferenciado do que nós somos hoje. É muito comum a gente dizer: hoje eu sou semelhança, né, de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Sim e não, né? Porque Deus não tem um corpo caído, Deus ele não tem uma mente corrupta. A única semelhança que nós temos com Deus ainda hoje é o nosso Espírito vivificado. Hoje o Espírito Santo habita em nós e isso faz com que nós sejamos muito próximos a Ele, né? Semelhantes a Ele na essência espiritual, ok? Mas em relação a corpo e alma, nós estamos distantes daquilo que é a semelhança de Deus. Então, quando a Eva encontra a serpente no paraíso, ela não se estranhou, né? Ela não se espantou, porque provavelmente conversar com os animais era algo comum naquela época, era algo comum à inteligência de Adão e Eva, né? De dar ordens e haver uma obediência a respeito aos animais. É uma conjectura, sim, mas a Bíblia não diz que houve um espanto por parte da Eva quando a serpente conversou com ela, ok? E uma outra questão que é uma peculiaridade dessa criação perfeita é que a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, eles se encontraram nus, certo? Mas aí você se pergunta, por que eles perderam a roupa? Eles ficaram pelados nesse meio tempo? Não, a Bíblia diz que Deus ele se veste como um vestido de luz. Eu vou colocar o versículo aqui para vocês. Deus é revestido por um vestido de luz. Então, provavelmente, Adão e Eva, antes do pecado, também eram revestidos por essa vestimenta gloriosa, por essa vestimenta de luz. Porque, por mais que se relacionassem, né, por mais que tivessem intimidade, não se via a nudez um do outro, porque a glória de Deus os envolvia. Então, quando eles pecaram, esse vestido de luz caiu e encontraram-se nus, viram ali a sua nudez e tiveram que se cobrir, né, para tapar aí a sua vergonha. Mais uma característica, né, da semelhança, imagem e semelhança com Deus que nós não temos hoje, ok? Então, Adão e Eva eram seres extraordinários, muito diferente do que nós, seres humanos, somos hoje, ok? Olha só. Gênesis 1, 27 a 30. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí e acompanhar comigo, faz muito bem. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou e os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes, sobre aves, todo animal que se move sobre a terra. A aliança. Coloco vocês sobre a terra.
dou a terra para vocês, né? A minha aliança, eu sou como vocês são semelhantes a mim. Há um vínculo aqui, há uma paternidade, um propósito. Cuide desse paraíso, cuide desse lugar perfeito, domine, multipliquem-se entre vocês, né? Administre os recursos para que haja abundância para todos. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore, para que seja mantimento de vocês. Vocês, humanidade, se alimentarão desses recursos. Note aqui que toda a humanidade, na essência, era vegetariana. Não só a humanidade, mas também o reino animal. Todo animal se alimentava de erva, ok? Não havia morte, não havia matança de animais, nem por parte do homem, nem por parte dos próprios animais. Não havia derramamento de sangue. Erva para mantimento, e seria, né, uma era de abundância de mantimentos. E uma prova de obediência. Eu vou falar dela. Seguindo aqui o texto: a todo animal da terra, toda ave, todo réptil, em que a alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi, ou seja, os animais também comeriam, né, erva, seriam todos herbívoros. Animais carnívoros hoje, e são carnívoros hoje por causa da queda, ok? Então, havia ali um propósito. 6 elementos onde o homem e a mulher havia de encher a terra de uma nova ordem, né? A ordem humana, subjugar a terra para proveito dessa humanidade, ter domínio também sobre a criação animal. Então, provavelmente a criação animal seria ali para um lazer, para um auxílio, né, na administração de toda a terra, cuidar desse jardim, incluindo cuidar dos animais, comer ervas e frutas, e uma única proibição, né, uma única prova: abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher ali, naquele tempo, conheciam somente o bem. Eram incapazes de cometer maldades, porque não sabiam que eram as maldades. Ok? A maldade só entrou a partir da desobediência. Circunstâncias favoráveis dessa aliança. Olha só. Não conheciam o pecado, não tinham doenças, tinham perfeita liberdade sobre toda a terra, podia fazer o que quisessem, e olha só, tudo o que quisessem fazer seria bom, porque não conhecia o bem e o mal. Uma única restrição, que era comer da árvore. O resto podiam fazer qualquer coisa, né, que lhes seriam lícitas. Toda espécie de comida eles poderiam comer, claro, né, desde que fosse vegetal, mas o seu corpo não desejava a proteína animal. Não havia um inimigo visível, certo? Satanás, né, o que havia de mal sobre a criação, né, estava em outro âmbito espiritual. Já houve a queda dos anjos, mas Satanás não tinha o direito de tocar, não tinha o direito de lhes fazer mal, a não ser que o homem lhe concedesse esse direito. De que forma? Conhecendo o mal. O homem, Adão e Eva, conhecendo somente o bem, Satanás não podia lhes tocar. A partir do momento em que comeram do fruto proibido, deram direito a Satanás não somente sobre toda a terra, mas também de ser inimigo da humanidade, tanto que é um
um juízo lançado ali sobre a mulher e Satanás ali na expulsão do Jardim do Éden. Tinham acesso direto a Deus, algo que foi perdido e que hoje está sendo restaurado de forma gradual. Tinham domínio sobre toda a criação, e aí que entra aquela questão, né? De falar e o animal obedecer, de dar ordem aos animais e eles respeitarem. Pernilongo, não me pique. Leão, não me morda. Venha brincar. Deita, rola. E havia um fiel companheiro para cada um. Cada ser, desde o animal mais simples até, né, a humanidade mais complexa, Deus trouxe um propósito de um companheiro, de uma fidelidade, de companheirismo para cada um. Fato esse que foi percebido, foi desejado pelo homem. Ok? Prova da obediência. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: da árvore, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, o pecado vai entrar, o mal vai entrar, e isso trará morte. Então acontece que surge o tentador, Satanás, que já estava, né, por aí, e provavelmente pediu permissão a Deus para tentar Adão e Eva, e foi bem sucedido, né? A única proibição ele foi nela: olha, Eva, essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela faz bem para vocês, a humanidade, a questão é que Deus não quer que vocês usufruam desse bem. Satanás era tão astuto que, né, o que era uma humanidade inocente para ele, sendo que a Bíblia relata de forma simplória que ele já havia enganado ali 1/3 dos anjos, seres perfeitos, a imagem e semelhança do Senhor, né, já haviam sido enganados, milhares de milhares, milhões de milhões, foram enganados por Satanás em outro tempo, em um outro reino, né, em uma outra dimensão, em uma outra era. Então Satanás aquilo já tinha know-how nisso, né, ele é expert em enganar. Então foi moleza, né, fazer com que a mulher caísse na lábia dele. A mulher caiu e levou o seu marido para o engano também, como você também, experimente, né? Vamos ter um conhecimento novo aí. E Satanás, então, a partir dessa ocasião, da desobediência e a consequente entrada do pecado na humanidade, Satanás ele se torna o príncipe deste mundo, conforme descrito em João 14:30, se você quiser ler a referência, né? E ele torna-se o Deus deste século, o Deus desta dispensação, né? De todas elas ele toma o domínio, né, sobre a humanidade, claro que com certas limitações, mas só você, né, fazer uma análise hoje. O que tem mais na Terra, o bem ou o mal? Existem pessoas de bem, claro, existem. Mas todas essas pessoas do bem são corrompidas pelo mal. A natureza é boa, sim, mas a natureza hoje já foi contaminada pelo mal. A natureza se volta contra o homem, né, de várias formas: furacões, terremotos, tempestades, vulcões, vírus. O que é um vírus, senão uma criação da natureza decorrente da queda? A terra produzirá espinhos e abrolhos, produzirá elementos que ferem o homem, que trazem prejuízo, será contrário à humanidade. Então toda a criação entrou em queda. Os animais serão selvagens e atacarão o homem, e se matarão entre si, derramarão sangue.
Então, o resultado da queda, né, foi a morte. Eu quero falar um pouco sobre isso. Com principais consequências da queda do homem. Conhecimento do mal, né, o conhecimento do pecado e, consequentemente, a sua prática e a incapacidade de se abster desse mal. É impossível que alguém se salve por si mesmo, né? A não ser que Cristo venha e remova o mal, hoje em nós removido do Espírito, mas ainda conhecemos o mal na mente, ainda experimentamos o mal e praticamos na carne. A perversão da natureza moral, isso a gente não precisa falar muito, né? Já a primeira prole de filhos ali de Adão e Eva, já na próxima dispensação, os primeiros irmãos, né? Um já matou o outro, perversão moral, ódio ao ponto de matar. E perversão moral hoje, basta você sair na rua, ligar a TV, programas de televisão, e isso vem aumentando cada vez mais. Tornaram-se escravos do pecado, ou seja, por mais que conheçamos a origem do pecado, né? As suas consequências, nos arrependamos, mas ainda a humanidade é escrava, não consegue se livrar do pecado. O homem perdeu a sua inteligência, ele caiu, perdeu o vigor físico, certo? E mesmo após a queda, existem algumas genealogias, eu vou colocar uma delas aqui, de que o homem passou a viver 900 anos, depois 800, depois 700, 600, e Deus deu um decreto: o homem não viverá mais do que 120 anos. E isso é notório. Você pode pegar qualquer livro dos recordes, as pessoas vivem 117, 118, 115, 114. Você jogar no Google agora, a pessoa mais velha do mundo deve ter ali uns 112, 113 anos, não passam de 120 anos. E o espírito do homem ficou em estado de morte. De que forma? Né? O que aconteceu? Uma morte tripla: morte física, espiritual e eterna. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a alma deles morreu. A alma morreu. O pecado entrou e trouxe morte na alma, certo? E também trouxe uma morte do espírito. O espírito, ele foi condenado, ele se apagou. Então, qual é a questão? Porque morreram na mente, o espírito deles morreram e trouxeram ali uma condenação de que o corpo físico também morreria. Né? Então a alma entrou em estado de putrefação, de queda, o espírito morreu instantaneamente e o corpo também entrou em estado de decomposição. Em certo tempo morreria. Por isso que Deus os tirou do paraíso, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Provavelmente uma condição que os anjos caídos experimentam. Né? Eles tiveram ali uma criação eterna, e quando pecaram, levaram esse pecado por toda a eternidade sem chance de redenção. Algo diferente que Deus deu ao homem. Pecaram, mas haverá uma restauração. Mas a morte precisa ser experimentada. Então o que acontece hoje? Qual é a condição de uma pessoa hoje? Qual é a condição de Adão e Eva no momento que pecaram? Foram condenados à morte do corpo, né? Porque o espírito morreu, e então eles seriam condenados à morte eterna. Todo ser nascido após Adão e Eva morreriam fisicamente, nascem mortos espiritualmente por causa da condição do pecado, e, tendo o espírito morto, no fim da vida, ao alcançar a morte física, experimentarão a morte eterna.
É o famoso ir para o inferno. A pessoa hoje que não encontra Cristo, que não se aliancia com Jesus Cristo, pelo fato de já estar morto espiritualmente, né? Ele em determinado tempo morre fisicamente, máximo de 120 anos, e depois que alcança a morte, ele vai para a morte eterna. Quem morre sem Cristo morre eternamente. Então aqui que entra a questão da restauração. Hoje, com Cristo, você que está aí vendo esse vídeo, fazendo o curso de treinamento ministerial, dizendo, né, a Deus e as testemunhas humanas que você quer servir a Cristo por amor, que você assim o faz, já por amor, arrependido dos pecados, da sua condição de pecado, você, diferente daquele que não conhece a Cristo, você já tem o seu espírito vivo. Uma questão interessante é que o seu espírito, ele já foi vivificado, certo? Ainda que você venha morrer fisicamente, e essa morte vai acontecer, e quando acontecer, o teu espírito, ele não vai para o lugar de morte eterna, ele vai para o paraíso. Foi o que Cristo disse para o ladrão. Amém, pessoal? Então vamos dar continuidade, já estamos finalizando no último slide. Então, como consequência do pecado, além da morte do homem, é a consequência mais grave de todos os 3 níveis de morte: física, espiritual e a morte eterna, né, além da própria devastação, né, a depravação mental. Por fim, né, foi lançado então sobre toda a criação juízos. Então Deus, ele traz uma série de juízos. A gente vai estudar um pouquinho sobre eles ali na próxima aula, sobre a segunda dispensação, mas os juízos foram o seguinte. O primeiro deles, a humanidade foi expulsa do paraíso, né? A humanidade que tinha o direito de viver num lugar perfeito, uma vida perfeita e eterna, por causa do pecado, por causa do engano trazido sobre si, foram expulsos do paraíso. Um segundo juízo, Deus dá sobre a serpente, e ali ele até faz uma alusão, né, sobre o próprio animal e Satanás. Eu vou dar um spoiler aqui da próxima aula, só para a gente acompanhar o versículo. Gênesis 3, de 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Esse entendimento aqui, né, de que Deus estaria trazendo um juízo a um animal, ele é meio estranho, né? Ainda há muita falta de compreensão aqui. Mas o versículo seguinte a gente já entende que ele está trazendo aqui um decreto ao próprio Satanás. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher aqui provavelmente a igreja, porque o mundo não é inimigo de Satanás, mas sim a mulher, a noiva de Cristo, né? A igreja, ela é inimiga de Satanás. Entre a tua semente e a sua semente haverá inimizade entre os filhos da mulher, entre os filhos da igreja e os filhos de Satanás, o mundo. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a mulher ferirá a cabeça, a igreja ferirá a cabeça de Satanás. A semente da mulher aqui faz uma alusão, né, ao filho da mulher. Cristo esmagaria a cabeça de Satanás, porém Satanás ferirá seu calcanhar da semente da humanidade e do próprio Cristo, né, que Satanás fez toda a armação para ferir a Cristo, né, porém Cristo teve a oportunidade de
pisar na cabeça da serpente, ok? Aqui traz uma série, né, a explicação sobre os juízos de Deus sobre a humanidade, mas eu quero entrar ali já na próxima aula, onde vamos estudar a dispensação da consciência, ok? Mas só para finalizar, sobre a mulher, né, houve um juízo de que ela daria dor a conceber filhos e submissão ao marido. Então a mulher foi colocada ali num jugo desigual e ela passaria a sentir dor. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, principalmente ali quando Eva dá à luz a um varão, né? Então ali nós vamos tratar uma questão bem peculiar. Sobre o homem, no suor do teu rosto comerá o teu pão, ou seja, o homem que trabalhava, né, que criava, que administrava provavelmente pelo poder da palavra, ele perdeu esse dom. E a partir daí ele passou a ser mortal, um corpo que se deteriora e também um corpo que sofre dor, que se cansa, que se gasta. Então esse foi o juízo sobre o homem. Trabalhar, ganhar o sustento com dificuldade. E assim, nós sabemos disso, né? E sobre a criação natural, sobre toda, né, a terra criada, ela também entraria em queda, espinhos, cardos, abrolhos, ou seja, todo tipo de questão contrária ao que era o paraíso foi lançada sobre a terra, foi lançado o juízo sobre a terra. Então hoje a gente, né, desde os primórdios, furacões, terremotos, vulcões, todos os tipos de desastres naturais, pelo ar, pela água, pela terra, pelos ventos. A gente vê isso com muita frequência, cada continente tem suas peculiaridades, enfrenta suas devastações da natureza, mas a própria questão do reino animal caiu, né? Os animais tornaram-se selvagens, os animais eles passaram a ser nocivos, né? Passaram a atacar os homens, a transmitir doenças, o próprio surgimento de doenças, né, de plantas venenosas de todo tipo. Então a criação também entrou em queda, ok? Tanto é que na dispensação do milênio, quando Cristo pisar sobre a terra, né, quando ele vier glorificado, a natureza entrará numa nova restauração. Isso é tremendo, nós vamos chegar lá logo. Então essa dispensação, essa primeira dispensação, ela termina com um saldo negativo, né, até demais. Que um homem eterno, num lugar privilegiado, num paraíso, né, um lugar criado por Deus, num lugar onde o próprio Deus vinha se relacionar com o homem, e isso foi perdido, né, por causa de uma bobagem, por causa de um engano. Então, a partir daí, né, o homem ele entra nessa questão de viver num mundo em queda, ele próprio caído, né, constituindo então ali toda uma descendência caída, mas com um decreto de restauração sobre si. Até mesmo porque a Bíblia diz que o Cordeiro, que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, antes do mundo cair em pecado, Deus já havia trazido esse escape para a humanidade. Amém? Esse é um mistério que nós só entendemos lá no final. Lá na eternidade, em que essa questão, por que Cristo foi morto antes do pecado? No fim de todas as coisas, né, que é o começo de tudo, o começo do para sempre, nós entendemos essa questão. Ok? Termina aqui essa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado de toda a nossa produção. Tudo muito bem focado, como vocês puderam perceber, certo? Mas nós vamos melhorando com o tempo, amém? Um pouco de paciência, né? Um pouco de intensidade da parte de vocês, porque é um tempo precioso. E espero que todos estejam bem, certo? Leiam a Bíblia, leiam ali o exercício que foi passado da leitura bíblica. E vou passar também para vocês, via arquivo, lá na lista de transmissão, uma leitura de um livro que trata especificamente dessa questão de Adão e Eva no paraíso, né, dessas peculiaridades extraordinárias e a
consequência da queda sobre a humanidade, ok? Um livro bem interessante e eu sei que vocês vão gostar. Deus abençoe e até a próxima aula. Amém.